Reenquadrado de Umineko When They Cry, episódio 2, A Vez da Bruxa Dourada. Muito bem, estamos aqui mais um episódio do Reenquadrado. Eu sou o Estranho, aqui com o Iso, o Luke, o Tojo e o Judeu Ateu, pra falar de Umineko. Pra falar Umineko, estamos aqui no episódio... Quem diria, pra começo de conversa, né? Quem diria que estaríamos falando de Umineko? Mas estamos no episódio 2. Eu não diria. Eu diria porque eu tava lá quando vocês tomaram essa decisão. É verdade. Foi uma decisão consciente, não aconteceu por acaso, né? Não foi caiu do céu aqui esse episódio. Mas é isso, estamos aqui para falar de Umineko. O Reenquadrado é o programa que a gente vai lendo o mangá normalmente de 4 em 4 volumes. O Umineko tá desafiando isso um pouco pela sua contagem. Aqui a gente tá falando da parte do episódio 2 inteiro, episódio 2 do mangá, que são 5 volumes. Então deu um pouquinho mais de trabalho, mas nem tanto também. Eu acho que no final... Ou 2, dependendo da contagem. Ou 2 na americana. Mas não deu muito... A contagem de páginas não é muito maior do que o programa anterior, na verdade. Foi mais ou menos a mesma coisa, o que é curioso, visto que o anterior são tecnicamente 4 volumes. Beleza. Antes da gente ir lá pra Umineko, Judeu, temos um Apoia-se, certo? Apoia.se/ao². É estranho. E lá você pode apoiar a gente com quanto dinheiro você quiser. É muito bem-vindo. E apoiando com R$10 ou mais. Tem o seu nome lido aqui no podcast, como as seguintes pessoas: Vinícius Silva de Castro, Matheus Murozaki, Thiago Oliveira, Felipe Germano da Silva e Victor Gabriel Zeri Silveira. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí um recadinho também do Apoia-se, dia 2 de dezembro de 2025, então amanhã, se você estiver ouvindo esse podcast no dia que ele saiu, o Apoia-se vai ter o dia do apoiador, alguma parada assim, que 100% dos novos apoios, o valor vai vir para quem você apoia, pelo menos o primeiro mês, se no nosso caso que é recorrente. Então eles não vão tirar nenhuma taxa. Se você queria uma oportunidade de colaborar um pouco mais, qualquer valor que você tiver, dessa vez vai vir tudo para nós. Porque então o Apoia-se tira uma partezinha. Bom momento. E se você cancelar e assinar de novo pra... aí eu você pensei nisso, mas... tem que ver qual que é o teste que foi feito lá no back-end do Apoia-se. Deve ter alguma coisa de não ser não ser a primeira, tipo, compra da pessoa, né? Ele fala que é o primeiro mês daquela assinatura, né? Tá muito Umineko dessa ideia mesmo, Luke. Cria contas fakes pra apoiar o Ao². Sim. Vamos lá, Umineko, a gente tá aqui, essa parte, ela é difícil de a gente decidir por onde abordar. Quando começa a ficar maluco. Ele começou meio que um metajogo ali de que a história vai ser recontada e ser assistida pelo Battler e pela Beatriz. tentando convencer ele que tudo é magia, e aí ele, nesse mundo mágico, tá olhando isso e falando, não é magia. Como tá sendo pra você, Judeu? Você que gostou bastante do Battler sendo o ateuzão aqui, como que tá sendo essa jornada aqui pra você desse segundo programa? Vamos começar por aí. Tá complicado. No episódio anterior eu comentei que eu queria meio que... Eu gostei muito desse aspecto do ateuzão até mesmo, do mangá até agora. E eu queria ser desafiado nesse sentido. E tem vindo os desafios positivos e negativos nesse segundo episódio que a gente leu. Então, condizente à pergunta que você fez, um desafio negativo é a premissa do negócio todo. Então, literalmente impossível explicar de forma com fatos e lógica o que tá acontecendo para começo de conversa, a não ser com magia ou, sei lá, um narrador não confiável ou alguma coisa do tipo, sabe? Então, nesse sentido, não tem sido a coisa mais interessante para mim, pelo menos. Eu não tenho... Não é essa parte que eu gosto da história, de não entender o que tá acontecendo, basicamente. Ela é meio paradoxal, justamente, nessa questão. Ao mesmo tempo em que ele tá duvidando da existência dela, ele tá existindo num lugar meio etéreo, que meio que é mágico de alguma forma, e é meio estranho. Eu não sei, fica soando um pouco paradoxal pra mim, ele tentar explicar. Paradoxal, sim, é paradoxal, porque no episódio anterior que a gente comentou, eu lembro que a gente comentou, é muito da hora que
que o Butler fica falando pra essa bruxa que ele tá vendo na frente dos olhos deles, eu vou negar a sua existência, né? Tipo, é muito, é muito maluco isso. E esse efeito veio com toda a força pra esse segundo episódio, inclusive com a Beatriz se colocando ali como personagem muito presente nessa recontagem agora da história, né? Sim. Eu acho que fica tão estranho e tão pesado assim, justamente porque a gente tá vendo meio que o ponto de vista da Beatriz contando essa história, né? É muito da presença dela ali colocando os elementos, e o Butter, que no primeiro episódio era o agente principal, aqui ele também tá mais como um telespectador, ele tá meio que junto com a gente, assim, no... É por isso que é a vez dela. Essas maluquices. Isso que é a vez dela, porque ela que tá contando. Sim. E aí eu acho que isso, tentando achar onde está o que eu acredito e o que eu não acredito em Umineko, né? Então, quando a história está sendo contada pela Beatriz, que a gente não sabe se é a história real ou não, se é uma recontagem, se é um loop, isso um dia a gente vai entender, imagino, talvez. Mas, enquanto ela está sendo contada por ela, na história acontecem umas coisas que são, para uma história, claramente magia, né? Tipo, seres surgindo do nada, facas voando, uma espada de luz, mas dá pra se justificar que é ela contando, né? O Butler não viu essas coisas, então ela está contando que foi assim, então por isso que pode não ser magia, mas ele ainda tá num mundo de magia vendo toda essa história acontecer, então é confuso. Eu acho que, bom, obviamente eu tenho o contexto de todos os outros 6 episódios, mas eu posso falar que quando eu tava acompanhando, tipo, lendo pela primeira vez, obviamente é uma coisa que você precisa ter, no mínimo, uma disposição a aceitar a premissa, né? Tipo, que eles estão nesse universo paralelo. E eu acho que tem 2 respostas básicas. A primeira é que é uma história metalinguística, objetivamente. Claro. E a ideia acaba sendo você ter que comprar, que é a discussão funciona no reino da metalinguagem, de você tá sendo contada uma história e você tá discutindo uma história que tá funcionando num plano paralelo. E dentro desse plano paralelo é onde tá o jogo. Porque senão, em algum nível, não tem o que fazer. É o plano narrativo embaixo do que tá acontecendo. E o outro é que acho que a ideia que tá tentando vender na prática é que, desde da festa do chá do primeiro episódio, é que a Beatriz precisa dessa crença generalizada, né? Ela ainda não tá completa exatamente, não conseguiu essa ressurreição completa. Então ela precisa vender para o Butler que ela é de verdade, tipo, que ela é de verdade, que os acontecimentos foram feitos com magia, para que seja meio que concluído esse ritual. Eu acho que quando você tá lendo dessa perspectiva, essa é a explicação, bom, mágica, né, porque, tipo, já envolve mas por isso que o Butler ainda tá desafiando ela, nesse sentido mesmo, que ele esteja num mundo que, para todos os efeitos, não tem como ser na realidade. Ele quer vencer ela, né, porque ela ainda não conseguiu concluir o seu processo. Vencer com fatos e argumentos. E o mangá e a história original, provavelmente, ele existe nessa exata metalinguagem de que, para todos os efeitos, pelos afterwords ali do autor, é meio que ele te desafiando, né? Tipo, parece que ele tá trabalhando como um desafio provocado ativamente. Ele está dizendo, eu quero que você também tenha explicações. E aí, vai dar sua explicação? Duvido que você vai dar uma explicação, né? Ele tá provocando também. Esse é o objetivo, ser meta mesmo, né? A nossa compreensão do gênero de mistério e o que a história está contando, a gente tem que tentar entender isso também. Então é um desafio de múltiplas camadas aí. Sim. E aí ele tá funcionando principalmente em 2 camadas, né? Tem essa grande aí da premissa do negócio todo, né? Como é que isso funciona sem a magia. E aí tem o micro, né? Do caso clássicos, dos pequenos casos clássicos de história de detetive e de mistério, que é a sala fechada, as chaves espalhadas, tudo isso, que é a parte que mais me interessa, que é onde volta a parte do ceticismo, que é mais interessante. De resto, você tem razão, Lucas. Você tem que ver que, por enquanto, pelo menos, e eu imagino que por uma boa parte do mangá, você vai ter que... Eu leio, ok, vamos lá, tô comprando, tô tentando criar
teorias no fundo da minha cabeça sobre como isso é possível. Mas você tem que comprar, não tem muito jeito. Eu sou o inferno nas DM do Luke porque eu nunca comprei essa premissa. Do dia que eu li a parte 2 pela primeira vez até hoje, eu ainda olho essa mesa e penso, como assim? É uma dificuldade enorme pra mim. Porque é paradoxal, realmente, né? Não. As pessoas podem ter mais ou menos dificuldade em só abstrair, mas é intencionalmente desafiador você olhar pra isso e pensar que o plot faz sentido, assim. Ele tá ciente. Eu não acho que a história, a visão novel, o mangá, olhou pra isso e pensou, não, tá de boa, isso é algo normal que tá acontecendo. Só que ele tá brincando com a sua perspectiva. Ele tá meio que tentando te convencer, né? Ele tá falando, não, vem comigo que vai ser legal. Tipo, ele fala com todas as letras nos monólogos dele de final de volume. Sim. E um segundo paradoxo pra mim, que também me incomoda do dia que eu li a parte 2 pela primeira vez e eu puni o Luke por esse incômodo por anos, e eu quero saber como funciona pra vocês, é como vocês estão lidando com a ideia de ser um loop. Tipo, a gente, mês passado, viu a Rosa morrer, essa era a história, agora a história é ela viva. E como vocês estão lidando com a essência dessas duas histórias? Eu tenho essa curiosidade, porque eu lidei muito mal. E aí eu quero saber. Ela é meio difícil de racionalizar, na verdade, né? Porque eu não consigo nem pensar muito que é um loop, e é meio que uma recontagem. Tipo, dá pra se dizer que é um loop, mas não no sentido para tudo, revolta no tempo e começa. Tipo, é como, não, vou contar a história de novo, sabe? Parece que é nesse nível, não tão racional de como colocar isso em explicação metafísica. Mas como é uma história de metanarração, então é tipo uma nova narrativa dentro da história. É tipo, não, aquela lá não te convenceu, então peraí, eu vou fazer uma que vai te convencer. Ó, desse jeito assim, vai te convencer? Se eu matar eles desse jeito e mostrar essas cenas de luta aqui com poderzinho, e aí, agora você acredita? Sabe? Parece que é meio que é nesse nível. Eu consigo comprar. Eu entendo a sua lógica, estranho, porque eu até pensei que ia ser a recontagem da mesma história no começo, quando tava contando toda a história ali da Shannon, né? Esse é o nome dela. Da Shannon, sei lá. Shannon. Da Shannon, eu pensei que... Porque todo esse começo da história dela com o Jorge, ela encontrando a Beatriz, poderia muito bem ter acontecido no primeiro turno, e assim, a gente só não viu, né? Eu pensei que é isso que ele tava fazendo no começo do mangá. Não, tô contando essa parte aqui que eu não contei pra dar mais, vou dar mais contexto pro que tava acontecendo, vou colocar dúvidas sobre a Shannon, e aí só depois que a história vai continuando que, não, é outra coisa que tá acontecendo aqui mesmo, não tá dando outra perspectiva sobre o mesmo negócio, é outra coisa completamente diferente. Embora tudo em teoria, né? Porque a história inicial ela começa com eles vindo do barco, né? Tipo, tudo que aconteceu antes, né? Pode ou não, a gente não sabe. A gente não tem essa. Ela não foi contada. O flashback não deixou implícito que é um flashback só dessa versão, por ser um flashback. Mas com certeza me incomoda isso. É o que eu comentei. É o negócio que é a premissa que ele pede, que é impossível. Não tem como eu explicar isso com fatos e lógicas, além de. Um é magia, o mangá, ele com certeza vai explicar isso uma hora com fatos e lógicas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que magia não é real. Você é ateu da Beatriz. Eu sou ateu da Beatriz. Eu acho que essa é meio que a mentalidade que você quer. Ok, isso parece impossível, mas eu tô que nem o Butler. Eu me senti desafiado e eu quero que provar errado, de alguma forma. O motivo de eu me sentir incomodado nesse sentido, Luke, é que não tem nenhuma forma de explicar isso com fatos e lógicas que não exige, tipo, não sei se suspeição de descrença é a palavra que eu tô procurando, mas só uma explicação que eu nunca ia chegar, tipo, talvez algo nesse sentido. Tipo, eu nunca vou conseguir explicar como essa história tá sendo contada em turnos ao final do mangá. Tipo assim, Judeu, você morreu, você chegou no céu, e aí Deus falou, e aí, você lembra daquela cena que aconteceu na sua vida? Aquilo lá foi magia. Aí você fala, não foi não existe magia. Tipo, você tá falando isso olhando... Naquele mundo não existia magia. Eu tô aqui nesse lugar etéreo mágico, mas lá não era magia. Lá era um ser humano. O que me quebra, né, nessa ideia do loop, que é o que me incomodou muito, e eu ainda tô olhando isso, a família do Better toda é assassinada. Aí a Beatriz aparece na frente dele e fala, eu
matei toda essa gente com magia. E o Battler fala, não matou não. Ela, quer apostar? Quero. Aí ela faz e mostra pro Battler outra cena. E eu penso, como que pro Battler essa outra cena prova a noite que ele acabou de viver? Porque é um contínuo. Ele tava na sala de chá no mês passado e a Beatriz invade a sala e desafia ele na hora. Uhum. E não sei, e que eu penso, se eu fosse o Battler, eu ia pensar, tá, mas a tia Rosa não tava com essa chave nessa carta. A tia Rosa morreu na primeira noite. Eu não sei como que o Battler não pensa nisso. Nossa, isso me coça lendo essa parte 2. E ainda tá me coçando, porque não é tanto o que aconteceu, é por que o Battler não tá pensando nisso que eu tô pensando, sabe? Sim. Como é que o Battler não mencionou até agora? Porra, a gente... Onde eu tô, né? Onde é que eu tô? Como que a Beatriz fala? Não, mas olha aqui, tem uma espada laser na mão do Canon, que eu penso, o que isso tá provando? Eu acabei de ver ele morrer. Foi agora mesmo. Foi contínuo. Sim. É difícil, ele se explica... Isso me coça, vocês não têm noção. Não me incomoda porque eu tenho essa separação metalinguística mesmo na minha cabeça que faz algum sentido, mas é estranho. Tipo, isso que eu falei. Se você chegar no pós-vida e falar, não, mas onde eu vivi não tinha pós-vida. Agora que eu tô aqui tem magia. Aqui onde eu tô tem magia, mas onde eu vivia não tinha. Agora que eu entendi essa reclamação, isso não me incomoda no mesmo sentido que o seu, não. Tipo, eu não tô lendo aqui pensando, bom, porque você tem razão, se fosse eu no lugar do Battler, a primeira coisa que eu ia falar pra Beatriz, bom, eu tô maluco, essa é a explicação. Tipo, tem alguma coisa aqui, tipo, tenho coisas rolando que é completamente factível, essa é a minha explicação aqui com fatos e lógica, coisas que parecem magia, na verdade, são só efeitos alucinógenos, que estão afetando a minha percepção. Essa é a explicação com fatos e lógica do negócio todo, porque isso aqui não faz sentido nenhum. Mas eu não fico lendo o mangá pensando nisso, não. Isso me incomoda por outros motivos. Eu compro a ideia, pelo menos, de que isso tá acontecendo. Que é pra eu ler pensando que isso tá acontecendo de alguma forma. Sim. Se bem que, se eu queria puxar um gancho, se tem algo que me incomoda de verdade, eu odeio tudo que é pseudo Battle Shonen, magias, os poderzinhos novos. Você não gostou da espada de luz? Não, eu odeio a barreira. E os boneco bode, Quando você terminou a parte 1, Judeu, eu lembro muito bem de você falando, eu quero, tá me desafiando, quero ver o que ele vai inventar aqui, que não pode ser, que tem que ser magia de verdade. Vamos lá. Espada de luz é magia de verdade. E mostrou uma espada de luz e uns homens bode. É isso que ele... foi mostrou essa um cadáver com um buraco no peito lutando. Isso aí. Literalmente hoje, eu tava lendo uma entrevista do autor, porque eu terminei o jogo recentemente, então eu tô agora no processo de ler um monte de informação extra, que eu tinha medo de spoiler. Uhum. E o autor menciona que quando ele escreveu o jogo 3, ele pensou, eu quero responder àquela galera que pensa, eu larguei essa porra por causa da espada laser do Canon. Que essa cena ele escreveu sabendo, alguém vai largar o jogo porque veio uma espada aí. E esse alguém era o Judeu. E ele escreveu pensando em você, Judeu. Eu quero que você saiba disso. Próximo episódio isso vai ser... Vão lidar com isso. Ok, beleza. Porque eu ia esperar o próximo episódio pra contar isso, mas acho que tá valendo falar agora, sim. Eu acho que a deixa do Judeu foi muito boa pra Não, com certeza. É um evento previsto. E pra deixar claro o que a gente já falou, o mangá, a história que tá sendo contada aqui, é um diálogo do cara com a gente. Ele tá interagindo com o público meio que diretamente, então faz sentido ele pensar ele tentar introduzir reação do público com uma história episódica, né? Isso é muito importante pra estrutura de Umineko. Ela foi lançada episodicamente. E além dessa questão, é porque realmente eu acho que pensar metalinguisticamente é importante. Então, isso que ele tá fazendo no episódio 2, a questão é justamente referenciar de novo como histórias de mistério funcionam, né? Justamente nesse sentido de competição. Tipo, eu tô mostrando essa história, é pra ter uma resposta, né? Porque se eu comecei a ler uma história que me disseram que era uma história de mistério, tô numa mansão de aristocratas onde começou a gente morrer, então eu sei as coisas do gênero. Então agora eu tô sendo desafiado com coisas que não estavam dentro das expectativas iniciais. Mas e aí?
é alguém te mostrando isso. É a conversa Butler e Beatriz é muito a conversa entre um leitor e o autor. Uhum. Não, sem dúvida alguma. E o autor adora ser a Beatriz, né? Isso, esse é o ponto. Sim, ele tem prazer. Ele adora que a gente não consegue essas coisas. Mas só que eu não odiei todos os criminosos, Cano e Shannon. Eu só achei bobo. Eu achei besta. Eu acho que é chato como Battle Shonen. Eu gosto no sentido de desafiar você de essas coisas absurdas dentro da mansão, assim. Mas eu acho que com Battle Shonen é meio tipo, não é. Tanto que quando o Canon aparece com a espada de luz, você fala, ai, que idiota. Tipo, eu não pensei, nossa, como é que eu vou explicar isso? Mas quando ele apareceu morto, com um buraco, eu falei, caralho, uau, o cara tava vivo. Aí, quando ele levantou e começou a enfiar a mão dentro do próprio buraco, calma aí, o que tá acontecendo? Qual a explicação que eu vou dar pra isso? O que tá acontecendo aqui? Esse outro absurdo visual, ele me deu esse ímpeto que o autor queria de calma, como é que eu explico isso? Mas a espada de luz, não. Quando apareceu a espada de luz, eu pensei, bom, não tem espada de luz. Ou é um narrador não confiável que tá acontecendo aqui. Um narrador não confiável. O Butler não viu nada disso. Né? O Butler não tava em nenhuma dessas cenas metafísicas aí, de magia. O Butler não viu quase nada. O judeu entrou no modo lá, começou a mentirada. Quando apareceu exato. O Butler não viu quase nada, porque nessa parte a gente vê a perspectiva da Rosa muito mais que a do Butler, inclusive. Inclusive, eu gostei muito. Sim, eu quero falar sobre sendo loop ou não, ou sendo um outro narrativo ou não. Essa segunda iteração, ela tem algumas diferenças, mas ela ainda é uma segunda iteração, e eu acho que ele traz algumas coisas que são bacanas e outras que eu tenho algumas críticas. Eu vou começar falando uma crítica, mas uma coisa que eu não gostei é que talvez um segundo loop mostrou que no final o autor ele não sabe assim tantos clichês de mistério quanto ele acha, porque basicamente tudo agora e essa sala selada aqui, hein? E agora, hein? E agora, essa sala aqui, essa tá selada. Essa aqui tá selada pra caralho. E agora, hein? Sabe, tipo, tudo foi isso. Tudo foi. E essa sala selada. É só isso que ele sabe. Não, então, eu acho que o que ele tentou fazer aqui foi meio que dar um foco em elementos específicos da outra história, da primeira história, e aí ele vai desenvolvendo isso ao longo dos próximos arcos. Nesse caso, foi a sala selada e aquele argumento lá de prove que o diabo existe. Prove que o diabo existe. Eu acho que eu não ficaria tão incomodado com esse capítulo em específico se ele não fosse tão repetitivo, tanto nesses elementos quanto em todo aquele papo lá dos bonecos ser mobília ou não. Sim. E se a Rosa não fosse uma boneca podre. Ela é um downgrade enorme da pessoa com a arma do arco anterior ali. Natsuri. Ela foi um downgrade ali. Eu concordo que é repetitivo o quanto acaba focando em Locked Rooms, mas eu acho que é justamente porque é um conceito de história de mistério que é muito diretamente relacionado ao conceito de impossibilidade ou não, sabe? Porque essa é a coisa de quando você tá lendo que os personagens falam, não, isso é impossível de ter acontecido. Porque tem muitas outras histórias que é só, tipo, ninguém tá duvidando de que tinha como, sabe? Uma sala trancada é a literalidade isso é impossível, mas visto que eu tô lendo uma história de mistério, eu sei que tem que ter uma solução. Se só um assassinato, você só não sabe o que aconteceu. Você só não sabe quem foi. Ele tá brincando nesse episódio justamente em tá introduzindo a faceta do gênero que brinca justamente com a discussão entre fantasia e mistério, pra poder falar sobre esse assunto. Dito isso, eu concordo com o Estranho que as impossibilidades são meio que sempre as mesmas. Tipo, o primeiro, o lance da chave do envelope eu achei muito maneiro. Aí quando só passou a ser, mas quantos criados tem quantas chaves? Daqui a pouco que chave? Tem que contar quanto criado ainda tem, quem tá com que chave. Não. O lance da carta com o envelope, a igreja fechadora, isso eu achei muito do caralho. Então você pode ser Locked Room e sair um pouquinho da mesmice também. Sim. Pra mim, pessoalmente, não me incomoda tanto estranho. Eu tive a mesma leitura do Tojo de, é legal ver a Beatriz dobrando a aposta em toda a percepção de possibilidade que tinha do caso anterior. Então, tipo, pra mim, começa bom ali com... você achou que podia ser qualquer um, porque os rostos ali estavam estragados. Então, toma aqui, ó. Tá todo mundo com o rosto aqui, são eles mesmos.
Essa ideia é boa, essa ideia é boa. Tipo, você não falou que podia ser ser um duplo? Então, olha aqui, agora é a mesma pessoa, olha o rosto deles aí. Na minha cabeça, tá forçando tanto isso aqui de sala selada pra não forçar mais nos capítulos futuros. Pra não ser tão cansativo assim. Porque, tipo, agora em retrospecto, até eu acho até ok. Mas lendo, foi muito cansativo. Sim. Dito isso, não é particularmente instigante esse vai e volta de Chaves. Ok, esse não é muito interessante. Faltou um infográfico One Piece. De, tipo, onde estão as chaves. Cada um com uma chave em algum... Onde estão as chaves. Um infográfico aqui nesse mangá ajudava pra caralho. Eu gosto da galera. Eu gosto quando todas as chaves vão pra bolsa da Maria. Pronto, agora eu sei onde tá cada chave. Agora eu não tenho que contar quantas chaves tem nesse quarto, nessa cena. Nessa conversa das salas seladas, tem um aspecto que ela introduziu aí, que eu queria entender. Eu vou perguntar pro Iso, mas todo mundo aqui pode opinar também. Que surgiu esse jogo do eu vou falar uma verdade em vermelho aqui, que no mangá não funciona, obviamente, mas eles fazem com uma outra fonte. Que é eu vou falar a verdade em vermelho, hein? Que aí é a garantia pra você. Eu peguei um scan que pintou de vermelho. Fiquei muito feliz, porque no mangá de fato é decepcionante. Eu estou falando em vermelho e tá preto ali. Eu lembrei do judeu, puto, naquele programa que a gente fez de som e cor. E eu fiquei muito puto. Odeio quando o mangá faz isso. Odeio. Mas e esse jogo aí do... Eu vou falar a verdade aqui, uma frase verdadeira... E aí o Battler fazendo perguntas, falando, responde exatamente essa frase aqui. O que você achou desse jogo? Como funcionou pra você? Eu gosto desse jogo, eu gosto bastante desse jogo. Eu gosto, mas eu me perco nele, porque eu joguei esse parte também no game, e você pensa, como isso é um videogame, eles podiam estar armazenando as verdades vermelhas, eles não estavam. E aí eu passo 10 horas pra resolver o caso 2 inteiro, e quando eu tô na 10ª hora, eu não lembro quais foram as 2 primeiras verdades vermelhas, eu fico pensando, putz, mas o que foi dito em vermelho? Eu não sei, e aí eu não acompanho de verdade. No mangá é mais tranquilo porque eu leio mais rápido. Sim. É um problema bem menor, porque eu leio a parte 2 em menos de 10 horas. Ainda bem. Mas eu gosto da ideia, eu gosto do potencial da ideia de que tudo em vermelho é absoluto, mas nem tudo em vermelho é informação pro caso. Então, às vezes, ela pode falar em vermelho só coisas como Battler, você é um inútil. E, porra, que bom que você tá em vermelho. É isso que eu ia falar. A parte que eu mais gostei é que rendeu bons momentos narrativos. Então, ela falar que ele é inútil em vermelho, ou quando o Battler joga uma teoria muito boa. Que tipo, não, eu peguei você no loophole, eu entendi porque você tava falando X coisa em vermelho sobre os quartos, é por causa disso. E aí ela responde perfeitamente em vermelho, negando a teoria dele numa página só ali, com a cara bem feia. Então, Farmou muita aura. Farmou muita aura. É uma boa ferramenta narrativa pra fazer a Beatriz farmar aura. Eu adoro isso. Esse é um mangá de farmação de aura mesmo. Na verdade, é quem farmou mais aura. Quem farma mais aura do outro. Esse é o duelo aqui no final. É um pouquinho... Vou falar, a primeira vez lendo o mangá até agora que eu pensei... Isso aqui deve funcionar muito melhor numa visual novel. Apesar do seu conto aí, de funcionar meio mal. Mas eu pensei, tipo, como... Não, visualmente funciona bem. Eu só queria, de fato, lembrar que também eu pudesse voltar pros vermelhos no futuro. Não, mas a estética funciona perfeita. Ela enrola de maneira positiva que acho que toda a discussão que teve nesse mangá, nesse episódio, ela tem, tipo, mais uns 2 bate-volta do que eles colocaram aqui no original. Eu achei que já teve bate-volta o suficiente no mangá. A visual novel não conhece o conceito de pace. O que é um problema várias vezes. Mas quando é sobre essas discussões, eu gosto muito, porque eu acho que é justamente grande parte do apelo é justamente os personagens disputando picuinha, assim, sabe? Por isso que eu acho que ter mais acaba dando graça pra cena, especialmente porque a dinâmica dos dois é sempre muito boa, tipo, esse duelo mental de mind game do caralho, e aí vai e volta, aí você tem mais, tá? Tipo, a atriz pensando, tem a cena que o Butler fica, caralho, ok, ela não tá respondendo, mas, porra, ela pode só não tá respondendo, ela pode conseguir responder e tá só me sacaneando, e no final dos contos era isso mesmo, né, mas, então, queria muita dinâmica entre os dois. E eu acho que o grande selling point da parte 2 é justamente que ele introduz pra você a dinâmica entre o Butler e a Beatriz, que, de vez,
como parte constante do episódio. E pra mim é sempre muito divertido. É sempre muito legal ler os dois sacaneando um ao outro e desafiando um ao outro e entrando nessa batalha mental, mas também que eles chamam de tortura mútua, né? Eu gosto, eu só acho muito legal. É sempre muito divertido. É o que faz valer a pena o capítulo pra mim. Ver realmente esses dois interagindo dentro do jogo em si, né? Eu concordo com você, Tojo, mas eu acho que isso é um pró e um contra ao mesmo tempo. Então, você passa boa parte do mangá exatamente meio que quase que torcendo pra voltar pro Battler. Tipo, toda vez que há alguma dúvida, você... tomara que aparece Battler e Beatriz aqui de novo. Sim. Eu quero ver eles debatendo sobre isso. Porque é justamente o que eu apontei. Eu não ligo o suficiente pro plot da Shannon e do Canon deles serem uma família. Eu não gosto da Rosa como a personagem mais principal, assim, tomando a frente dos acontecimentos da casa. Então é a única coisa que me faz querer seguir no capítulo, sabe? O loop definitivamente foi mais sem graça do que o anterior. Mesmo com as mudanças dele, o ritmo tava meio que... Eu meio que sei pra onde você tá indo meio devagar, sabe? Quando tava querendo aquela treta dela tentar tirar os servos ali, a mobília da sala, igual teve na outra, né, pra ficarem separados. Demorou pra chegar. Eu sabia que tava indo pra isso, mas demorou pra ela ter todas as interações necessárias pra chegar no sai todo mundo daqui, sabe? E era menos interessante ver os acontecimentos do que ver a batalha mesmo. Então, eu acho que o jogo, enquanto o suspense lá, tipo, tem um assassinato acontecendo, as pessoas têm que fazer coisas, estão com medo e tal, eu concordo que essa parte é menos interessante, mas eu discordo no outro sentido, porque eu acho que é muito mais interessante pra mim, no geral, a gente vai explorando a vida interna desses personagens, tanto antes do jogo começar, tem um bom tempinho de preparação, e depois a gente vai um volume todo de flashback. E depois, conforme a gente vai explorando, mesmo dentro da mansão, né, mesmo no dia, por exemplo, as cenas da Rosa com a Maria, eu acho que são relevantes. Eu gosto da Rosa enquanto personagem, eu gosto enquanto a gente vai entendendo ela e não justificando, mas vai vendo mais questões da relação familiar. E a cena da Rosa ficando, caralho, dá pra confiar nesse meta, não? Pra mim é muito boa justamente por como interage com o Butler, que é... A presença dele nesse episódio é muito dele perdendo... Ele tá perdendo esse jogo. Ele tá perdendo esse jogo por empatia, né? Então, ele fica desesperado pra poder provar a inocência dos criados. E, caralho, então fala pra ela. Ok, foda-se, eu não aguento mais, porque isso tá me deixando muito triste. É tipo a cena em que ela pode falar, mas não adianta, porque eles estão em outro universo. E só fica repetindo, e só faz o Butler sofrer. Eu acho essa cena muito boa. Acho que... Eu quero defender a Rosa como nova protagonista. Eu gosto dela como personagem. Ela é um personagem falho das 4 mães. Ela é a mais reconhecidamente. Você bate o olho e fala, essa não é uma boa mãe. Apesar de que a Eva dá aquele esporro na Shannon logo nos primeiros capítulos, que se fuder. Rosa. Mas eu gosto da Rosa porque ela funciona como personagem da parte 2, porque justamente na parte 1, todo mundo aqui ficou puto com a Maria. A gente sentiu na nossa empatia o quanto ela é uma criança muito difícil e que puxa a nossa paciência no máximo. E eu acho que isso permite, sem defender, ter alguma empatia pro estresse e pro quanto pesa nela e quanto culpa ela tem por não saber lidar com a própria filha, que é difícil. Que ela sabe que ela não fez o melhor que ela podia ter feito e ela não sabe o que ela devia estar fazendo. Eu gosto muito de como isso é desenvolvido e gosto do payoff, gosto de como ela é punida no último capítulo pela Beatriz por não ser boa com a Maria e isso quebra ela completamente. O clímax ali da tortura Hannibal é tipo... Pra mim, a recompensa tipo, do arco dela ali é muito bom. Eu gosto, tipo, é bem horrível o que acontece ali com ela. Então, se você tem alguma dúvida da moralidade dela, é bem recompensado ali pelo mangá. Eu achei umas cenas maravilhosas de tortura. Eu achei muito da hora. A gente ter esse foco na Rosa no capítulo 2, tendo em vista que ela foi uma das personagens mais negligenciadas assim no capítulo 1, eu acho isso muito bem-vindo. Mas, dito isso, eu não sou obrigado a simpatizar com ela. Não. Mas eu não preciso. Sou obrigado a ter empatia? Mas acho que justamente é algo que
você também tá simpatizando com a Maria em muitos dos aspectos. Eu acho que o mangá visual novel, especialmente, até mais detalhes, ele não foge de mostrar o quão pesado é pra Maria, o quanto ela acaba... Ela tem essas imperfeições dela, e ela gosta disso, ela tá, tipo, feliz falando o quanto ela entende de Halloween e tudo mais, e ela quer que a mãezinha boa dela volte, tipo, acho que essa parte dói bastante, o quanto ela não consegue entender nem direito por que ela tá sendo tratada assim. E você vê que isso é uma relação, isso eu acho que você vê em mais detalhes na visual novel, eu sei disso, porque... Mas você vê que é uma relação que vai, tipo, geracional mesmo, porque a Rosa, no final mesmo, você vê que ela sofria bullying dos irmãos, ela é a irmã mais nova por uma grande distância, então ela sempre foi a mais isolada, a mais, tipo, sacaneada, a mais deixada de lado. Então, que não tem marido. Que não tem marido. Ela era sempre o elo fraco dessa relação. Tanto que nessa cena inicial que ela perde a linha e começa a bater nela, vem da Eva dando essa sacaneada, tipo, pô, que bonitinho, né? Mas quantos anos que a Maria vai fazer mesmo, né? E, tipo, dá esse, caralho, eu tenho que ser uma mãe que tem uma filha respeitável, eu tenho que mostrar pro mundo que tô conseguindo. Esse tipo de coisa é muito bem feito pra mim, explora muito bem esse tipo de dinâmica familiar que vai ser tão importante pra entender esses personagens. Sim, eu acabo tratando isso como um concordo que parece pra mim, porque foi esse o rumo que a conversa acabou tomando, mas o fato de eu não gostar da Rosa me incomoda ainda menos do que a repetição da conversa dos servos sobre o que é ser mobília e o que não é. Na terceira vez que eles estão repetindo esse papo, eu já tava puto já. Mas o amor, Tojo, o amor, é o amor que faz você não ser mobília. Quinta vez que você me falar isso, Shannon, eu vou mandar uma adaga voando. Eu quero muito falar pro Mangá, ok, eu não sou contra escravidão. Eu não sei o que você quer de mim. Eu não sou contra a escravidão. Eu já entendi, Laerte, eu já entendi. Isso vocês não pegaram na visual novel, que é infame, porque isso repete muito. Aqui repetiu muito já. Porque todo mundo xinga o Aquário, porque o Aquário é muito longo na visual novel. Aqui é curto, eu fiquei aliviado que aqui o Aquário é curto. Que é Aquário? Que eles vão visitar o Aquário. Mas na real, eu acho que é porque é surpreendente. Eu folhei um pouco a visual novel Let's Play só de curiosidade. Eu acho que eles cortaram menos do Aquário em relação a outras coisas. Tem muita coisa que é bem mais otimizada do resto da história. Também é porque, acho que também é porque você consegue reduzir os diálogos sem tirar a parte importante mais facilmente nesse começo. Mas eu gosto da Shannon e do Canon. Eu gosto que essas interações também caracterizam um pouco mais da Beatrice em outros contextos. Quando ela tá dando... A gente vê ela enquanto uma pessoa, bruxa, ou seja lá o que for, com opiniões, com perspectivas de mundo, que é afetada por coisas, por exemplo. Ela é meio moe, né? No final, por exemplo, tem aquela cena com a Shannon fala pela 15ª vez, que vocês reclamaram do amor, você vê que isso não bate bem, nem um pouco bem com ela. É um dos momentos que ela mais quebra e que ela mais não está no controle que ela estava o tempo inteiro nessa história quando ela tá falando com o Butler. Quando ela tá falando, que homens não prestam, que o caralho, que vai ser só pra ser usado. E você vê que é diferente. É diferente o como ela reagiu ali e de como ela tava reagindo totalmente calma e controlada aí mesmo em relação ao Butler. Que tem coisas que afetam ela, tem coisas que são mais... ela tem opiniões e personalidade para além de ser uma troll que quer sacanear, torturar o nosso protagonista. Sim. Só nessa parte aí de exploração do interno dos personagens, eu acho que eu concordo com quase tudo que foi dito até agora por todo mundo. Então, eu gosto e desgosto da Rosa, no geral, vai para lugares interessantes, principalmente ali no clímax. A parte ali dos servos, tem alguns momentos tocantes, até apesar da obviedade da mensagem e do quanto repete, mas se eu tenho algo que eu discordo principalmente é do interno do Butler, que você mencionou, Luke. Essa parte eu não gostei. O Butler de dentro da história tava muito menos interessante do que o de fora. Apesar de que... Não. O de dentro da história, ele mal é um personagem, né? Ele parecia que tava esperando o turno dele pra agir, né? Tipo, vai, faz as coisas, deixa tudo acontecer, agora eu vou tentar pegar mentira, e é isso. E principalmente esse drama do
ele não querer admitir que é alguém de dentro da casa que matou todo mundo, eu achei que era algo que tinha ficado pra trás já. Eu achei, isso eu gosto. Isso eu realmente acho. Isso eu gosto também, isso eu gosto. Não, eu achei que, principalmente se a gente, como leitor, é pra estar dentro do Butler, tipo, se ele é o nosso self-insert, por assim dizer, nosso avatar, eu achei que é tipo, um pouco condescendente quase por parte da história de ficar, mas é triste que a gente tem que pensar que... Não, eu sou um leitor de história de mistério, claro que é alguém ali dentro que matou. Eu gosto da contradição dele, de que ele não é bruxo, não é bruxo, não é bruxa. Então, porém, opa, vamos lá. Que ele não tem um lado de verdade, que ele é motivo demais pra sair do muro. Mas eu acho que isso fica um pouco problemático no clímax, que embora eu goste dele ser derrotado, aí eu queria até começar a puxar esse assunto do clímax ali, dessa conclusão do duelo, embora eu goste dele ser derrotado, eu acho que faz cenas legais e tem um acontecimento interessante, me incomoda um pouco que essa derrota veio dessa cabeça dura dele de não querer cogitar a possibilidade de ser um parente. Porque na hora que ele tá disputando com a Beatriz se é magia ou não... na hora que ele tá discutindo que é magia ou não, qual é a explicação não magia? É algum dos parentes, pronto. Essa é a lógica, realmente, como o Judô tá falando. A lógica é você começar a duvidar das pessoas que estão ali presentes. Então, você não querer admitir isso e admitir derrota pro duelo que nem envolvia ser o parente ou não culpado, o duelo era magia ou não, fica um pouco triste, que esse foi o estopim pra derrota dele. Tito, antes de você voltar pro final, posso voltar pros criados rapidão, estranho? Porque eu tenho quero falar mal um pouco dos criados também. Pode falar. Parte 1, tinha essa subtrama, o George e a Shannon tem um caso secreto de amor proibido. Ok. Não é invenção da roda, mas é uma das dinâmicas que tá rolando, que retornou aqui com mais detalhes, mais profundidade, é a trama da Shannon. Aí inventa a segunda trama, que aí a Jéssica tem um caso secreto proibido com o Canon. Eu penso, isso é a mesma trama. Então todo mundo tá pegando um criado? Porra, eu sinto um pouco repetitivo. Aí o Canon também tá pegando a patroa, sabe? Tipo, acha outra coisa pra fazer com esses criados. Quero foi deixar essa crítica de que o George e a Shannon funcionam, que eles chegaram primeiro, tiveram mais foco. A Jéssica parece que ela tá imitando o George. Ele teve, a gente falou ao longo do programa que teve algumas coisas que eram uma imitação, não no bom sentido do mesmo plot, né? Não acrescenta muito se é a mesma coisa duas vezes. Nesse caso, eu acho que é justamente pro personagem da Jéssica, que fez pouca coisa no primeiro episódio, é relevante, acho que é justamente porque ela fala muito de como ela se sente presa na ilha, de como ela não acaba sendo... Então, é meio que escapismo mesmo. É mesmo meio que ela quer ter um relacionamento, ela quer ter algo e ela não tem espaço, então ela acabou se focando no único garoto da mesma idade que ela tem por perto, como forma de fugir dessas responsabilidades que é tão custoso pra ela. Da mesma forma que ela fala pra ele justamente que ela meio que cria a outra identidade dela pra poder escapar. Eu acho que usa bem pra caracterizar um personagem que tinha sido pouco caracterizado no anterior. Mas não caracteriza de uma forma bacana, eu acho. É muito legal que toda a personalidade dela é eu quero um namorado. Que não é eu quero um namorado, eu quero não estar nesse universo. Ela quer fugir dessa ilha, tipo, dessa pressão social que ela tem enquanto dos pais, de todo mundo, de viver isolada de todo mundo. E eu acho legal, acho bom você dar esse espaço pra ver que todo mundo tem alguma coisa acontecendo com eles. Eu achei gostosinho até o Neko Gakuen que rolou aí do festival de música. Eu realmente gosto da cena que depois, né, que a Jéssica tá falando empolgada de como foi a Natsuri. Ela acha que a Natsuri prestou atenção nela e não, era só falando das coisas certas e pomposas que ela, como deveria estar fazendo e que não é o que ela quer. Na minha leitura foi só que o que eu entendi dessa parte foi só que a Natsuri não foi e assumiu o que a Jéssica tinha feito. Eu acho que ela fez o discurso, mas ela fez o discurso é a coisa que ela tava cagando pra fazer, o discurso de líder do Conselho Estudantil, e a coisa que ela queria fazer de verdade, a Natsuri nem prestou atenção, assim. Eu nem tava lá mais, né? Ela pode nem ter ido, de fato, pode só ter sido informada, mas eu gosto desse tipo de coisa. Eu tô 100% contigo, Iso, e inclusive eu quero falar agora, um dos personagens mais chatos desse mangá é o Canon, pra mim. Eu odeio esse personagem. Eu achei cool. Eu achei com ele na escola ali, de sobretudo, e a mulherada veio em cima dele e ele... eu falo que ele é um robô, que ele tá num date.
Essa parte é legal mesmo. É um clichê que eu gosto. O cara que tá no date meio à força, mas quando alguém de fora vê, ele entra no personagem. Não. Eu falei que eu tava no date, tô no date. Essa definitivamente não foi a parte mais paia do canon. Fechando a minha opinião sobre os criados, pra deixar o estranho mudar de assunto. Só lembrando que patrão pegar empregado é problemático. Um pouquinho. E que ela ordenou o cara ir na escola com ela. E que essa brincadeira do George, que é brincadeira porque eu tô tentando ver o romance, mas que precisa de muito pouco pra não ser de mas um empregado não pode ir no date. Então eu tô te mandando. Então eu posso, né, porra? Qual que é a parte mais paia do canon, Tojo? Porra, o puta downgrade, né? O cutelo virar a espada de luz. É verdade. Ele tinha o cutelo. É muito verdade. Ele tinha o cutelo e era melhor mesmo. O cutelo era mais legal. O bom momento do canon é ele malucão com o buraco. Inclusive, esse é bom. O mangá elevou isso porque tem umas cenas visuais que a VN com sprites que quase não mudam, não tira o melhor. Não consegue fazer assim. E o mangá faz umas magias muito boas. Essa cena dele cutucando o buraco, magnífico. Boa cena. Mas vamos pro clímax. Judeu, o que foi pra você o Battler perdendo? O que você achou? Eu gostei muito. Tudo que viu visualmente dele sendo humilhado ali, eu achei muito da hora. Ele peladaço de corrente com ela apoiando. Valeu a pena todas as 900 páginas que eu li só pra ver o Battler pelado sendo sub. Foi beta nessa. Foi muito beta nessa. Sim, foi mogado. Completamente. Mas aí eu queria saber, porque assim, o clímax foi esse. A gente falou do caso específico também da Rosa e dele que teve essa conclusão que eu achei um clímax interessante. E aí a gente entrou nesse chá aí, de novo trazendo uma galera aí de fora. Não, esquece isso, pelo amor de Deus. E aí, não fala disso. Fala, não, vamos lá, vamos fazer um novo ciclo, agora eu vou ajudar e tal. E aí o Battler volta e fala, é mesmo, eu não perdi ainda não. Não foi meu, ele perdeu. Como que ele manda um perdi ainda não? É a hora que você pensa, mesmo, eles não podem perder porque tem que ter uma parte 3, né? Então algum gancho tem que vir. Achei que agora era a hora que ia sacar um novo protagonista, um novo ponto de vista na história. Eu achei meio barata essa volta. Foi só eu que achei barata essa volta? Eu não entendi porque ele voltou. Ele só voltou. Ele só falou, quer saber? Vou voltar. Não acredito, não. Desacreditei de novo. Porque ele viu a Rosa sendo torturada e ele pensou, cara, essa mulher é uma filha da puta, eu quero... Não toquei não. Porque ele só pode perder a partir do momento que ele desiste. Se ele desistiu, ele já não perdeu de novo. Então, desistir, que porra é essa? Eu admiti a derrota. Beleza, ganhei. Não, desadmiti. Que porra? É particularmente... sei lá, frustrante, eu diria que ele não volta com a confiança de que, tem que ser alguém da família que matou a galera. Ele só voltou porque, eu não quero desistir de desistir. Desistiu de desistir. Eu achei ruim essa volta desse jeito. Me parece que ele roubou no jogo. Seja lá o que o jogo exige, né? A Beatriz tinha que convencer ele, tinha que admitir a derrota perante a ela e aceitar que ele não tinha como explicar. Ele aceitou, acabou. O ciclo termina aí. Por que vai ter um novo ciclo? Isso que não me vendeu ainda. Pra ter mais jogo. Então, essa é a única explicação. É só porque o cara fez o episódio 2 e falou, a história não acabou aqui, Por que o Homer Simpson vira um vaqueiro, mas nos últimos ciclos do episódio ele volta pro Sr. Burns? Pra ter o episódio seguinte. A Beatriz quer jogar. A Beatriz quer continuar torturando ele. Eu acho que esse é o ponto da cenazinha depois que com as outras bruxas que ela... Não me incomoda. O problema não é a lógica disso, né? O problema é narrativamente o Battler não avançar nessa volta dele pra mim. Isso é meio frustrante mesmo. Pareceu um reset só, né? Vou fazer uma nova run. Vou fazer uma nova run, perdi. Vou fazer uma nova run. É que nem no joguinho de luta. Às vezes você tá apanhando, tomando perfect e você larga o controle, mas por aquele round apenas. Você volta no próximo. Porque é estranho, na lógica do jogo, o cara precisa admitir que a magia é real. E isso é interno. Se ele quer saber, não, eu achei que magia era real e agora pensando de novo, não é não. Acho que justamente ele...
Pô, mas ela tem que convencer ele pro resto da vida dele? Eu concordo com o Luke. Acho que o Better, ele é uma pessoa com não tanto convicção quanto lealdade. Ele admitiu que a magia é real pra poupar a família. Aí ele viu que a roça estava sendo torturada e falou: opa, então eu não admito porra nenhuma. Não vou poupar essa família, não. Quero ver ela sofrer igual ela tá sofrendo aqui agora. A perspectiva dele, no fundo, é qual é mais conveniente pra eu ver as pessoas que eu gosto com o máximo de paz possível. E eu acho digno esse flip-flop por isso, porque mantém ele leal. Eu acho que o que vocês estão falando, inclusive também que o Estranho falou, que ele acaba desistindo fácil, é porque realmente é parte do personagem. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele claramente não tem ideia do que ele tá fazendo ainda. Definitivamente ele não tem esse trabalho. Ele só caiu aí de... Está escrito em vermelho. Ele é incompetente. É verdade. Não é pra você levar a sério. Ele falhou miseravelmente e ele ainda não sabe o que ele tem que fazer. Ele tá sendo... Mas o retorno ser tão rápido tira um pouquinho do impacto dele peladão ali com a corrente. Foi muito maneiro, e aí eu continuei lendo por mais 15 minutos, e aí tipo, não era só aquela cena mesmo. É que aí na VN você teria lido tipo umas 2 horas. Então esse é o problema. Esse é o problema, o mangá ser conciso. Exato. Eu não quero escutar, não, VN é melhor. Não, tô brincando. Não, definitivamente não deve ser. É muito melhor. Tudo que vocês falaram da visual novel até aqui, eu só penso, ainda bem que não é a visual novel que eu tô vendo. Não, ela é bem melhor. Mas não. Obviamente você não vai ler 15 horas em vez de 5 volumes, então é muito mais prático. Não deve ser, não. O Luke, não deve ser. E eu vou falar, você pulou isso, né? Mas esses chás das bruxas aí no final, vai se fuder. Tipo, não é nada isso. Né? Tá no mesmo nível de... ok, tá acontecendo alguma coisa que eu não sei ainda. Essa é uma bruxa que teve nova. No anterior. Eu nem sei se alguma dessas é a mesma que apareceu no outro, não lembro o nome. Não, pô, Castel. Castel é a que dá o discurso do final do anterior, falando sobre as regras do tabuleiro e tudo mais. A Lambda é a que aparece, que é nova. A loirinha é a nova. Ela não tinha aparecido. Ela é mencionada, mas ela não tinha aparecido antes. Tem. Mais algum aspecto desse episódio que vocês queiram comentar, que porventura tenham na memória ou anotaram aí que queiram puxar de assunto? Fala aí, Tuxo. Eu acho que apesar dessa arte nova funcionar melhor para certos momentos de impacto, eu ainda gosto muito mais da arte do primeiro capítulo do mangá. Não. Eu acho que essa arte ela é versátil, ela dá impacto que eu gosto nas cenas gore, nas cenas sérias, mas às vezes quando tá nos flashbacks e é só a Jéssica sendo muito agitada e fica uma arte fofinha, também funciona. Eu acho que o quadro a quadro é pior do que o anterior, mas ele faz boas cenas de impacto. Eu concordo com isso. Mas só em certas também tem... Em certas cenas ela casa muito bem esse impacto, mas em outras parece ser só meio over, sabe? Eu gosto do over. Ela é um pouco mais exagerada, ela é bem mais exagerada. Eu adoro exagero, pra mim cabe muito bem. Eu adoro as caretas da Beatriz. Eu adoro as caretas da Beatriz. Tudo a gente falou meio por cima, mas você no primeiro programa, Judeu, você comentou que você só sabia que era essa vilã que o pessoal falava, a grande vilã que tem dos visual novels aí, a Beatriz. E ela está sendo uma grande vilã. Ela está sendo uma vilã no sentido clássico do termo vilã. Ela realmente faz vilanias da forma mais direta possível. Diferente do Butler nesse episódio, pra mim, ela é boa dentro e fora do jogo. Ela tá sempre boa. Que inclusive me pareceram pessoas diferentes. Me pareceram. Tipo, ela tá com a roupa diferente ali no jogo. Tava mais humana no jogo quando ela aparece ali, a pessoa. Sim. Lembrando que isso é uma VN estranha e que, portanto, todo sprite é a mesma roupa, não existe trocar de roupa. Ela não tem uma roupinha diferente não, quando ela vai pra casa? No jogo, ela veio o sprite com roupa diferente, eu já para tudo. Justamente porque tem um limite, né? Você tem que sempre fazer um modelinho novo. Não é fácil assim trocar de roupa. Se fosse o mangá, eu não notaria uma troca de roupa, mas na VN eu trocou a roupa, eita, para as máquinas. Ela tava com outra... Então ela trocou de roupa quando ela foi pra casa, né? Sim. Isso era algo relevante. A que existe dentro do jogo tem aquele terninho, aquela mini saia. As meias listradas. Eu quero adicionar só que no primeiro episódio você perguntou se a gente tem dúvida de alguém, não sei o que, é estranho. As minhas meio que se mantém, mas eu com certeza acho interessante que por enquanto a cada episódio
elimina pelo menos um, que é o protagonista do episódio. Então a Natsuri não é com certeza, e agora a Rosa também não é com certeza. Não são os assassinos de nenhuma dessas duas. Essa eu tenho a certeza absoluta, porque a gente meio que deu as histórias das perspectivas delas já. Então não são elas. Então quem tiver a escopetinha ali no loop é a pessoa absolvida, é isso. Exato. O protagonista do loop raramente vai ser. Ou pode ser que eu esteja enganado, mas essas duas não são com certeza, pra mim. Eu digo essa certeza absoluta. Mas você tem suspeitos? Quase pra mim ainda a Jéssica, o Jorge, e eu quase quero falar... o avô. Não, o avô não é, pelo amor de Deus. Eu quase quero falar Shannon, eu não sei. Mas Jéssica ou Jorge pra mim ainda. O velho Kenzo tava bem mais aceitável nesse capítulo, tava bem mais humanizado. Tá vivão. Dá até um pouco de dó dele. A gente ganhou até um lore de magia aí, falando, não, tipo, são magias diferentes, por isso que a gente não se comunica. Cada um faz uma magia de um jeito diferente aí. Uhum. Eu mencionei no episódio passado que eu sempre suspeito de pessoas com reações muito fortes. E, de novo, pra mim, Jéssica e Jorge reagindo muito à morte. Pra mim, aí eu não sei não. Então tá, você tem algum suspeito? Jorge é muito pau mole pra esse tipo de coisa. Eu tô ainda no Jorge. O Jorge não foi eximido ainda até aqui. Todo esse negócio dele com a Shannon aí no começo, né? Meio Shannon. Não tá. Não escapou, não, Jorge. Achei muito suspeito. Tô de olho em você. Tipo, vendeu muito ele no começo desse episódio, mas vamos ver. Sei. Tem mortes falsas, né? Porque se eu não me engano, morreu todo mundo já, se contar esses dois. Então, tipo, alguém não morreu em alguma morte aí. Mais algum aspecto? Quer falar, Luke? Não, que eu, tipo, acho que personagens que terminam vivos até agora é basicamente só juntando os dois, é tipo o Butler. A Maria, ela parece fugindo dos bots, eu não lembro o quanto o scoreboard confirma ela ou não como morta no final. Mas... Eu não li o scoreboard, mas visualmente os dois matam implicitamente a Maria, o que eu acho interessante, porque parece uma sensibilidade com criança também. No primeiro falam, não achamos o corpo da Maria, a gente achou um osso que pode ser identificado como um osso dela. No segundo ela foge pros bodes e a gente pensa, vai fazer o quê? Mas... Não é a Maria, com certeza também é. Não. Nós não vemos o cadáver da Maria em nenhum desses dois contextos. Acho de bom gosto. Não é o tipo de design que eu penso, eu quero ver com a barriga aberta e as tripas pra fora. Eu queria sim, eu acharia da hora, seria bem impactante. Mas beleza, vai ser isso por hora. Episódio 2 concluído. O episódio 3, dando esse update, vai ser todo também, né? Dessa vez a gente não vai dividir, vai ser mais ou menos a mesma carga de páginas aqui, eu acho que também são 5 volumes. Mas... Eu acho que é bem mais, na verdade, viu? Mas... Não, 600... são 5 volumes com certeza, mas... Deixa eu ver, são 600... 2 volumes de 600, isso são quase... que me pariu, hein? Ok, se vocês quiserem dividir... Então... Vamos encarar? Vamos encarar. É tranquilo. Inclusive, boa notícia pro Tojo, a arte é a mesma da pessoa que fez o do primeiro. Excelente. Elas vão ficar alternando? A quarta vai ser a segunda? Não, agora... a quarta é uma pessoa completamente diferente. Eu ia falar, agora contrataram essa pessoa do primeiro e do terceiro? Não contrataram. Não. Acabou o contrato, jogou fora e chamou outra, é isso? Não, porque ela volta pra fazer o 8. Porque foi a mais aclamada, com certeza. Sim, imagino que sim. Nossa, abri aqui umas imagens do episódio 4 só de abertura aqui, tipo, realmente já é uma outra pessoa bem diferente. Mas beleza, então. Mês que vem a gente retorna, episódio 3 completo. Vamos lá, vamos ver o que vem por aí. Até mês que vem. Até mês que vem.